Bem, estamos ao vivo para iniciar mais uma aula do Master. Temos a satisfação de convidar a doutora Maria Dantas. Ela ensina residência na USP, fez ciência aqui na USP, também fez seu doutorado na USP, hoje ela é professora da UFSI, médica assistente do público estadual. A Maria, começar. Obrigado mais uma vez pela outra. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite. Eu fico muito feliz de vir aqui, porque me ajudou muito na minha prova de título. E funcionou. E espero que funcione para vocês também. Acho que vai dar tudo certo. Bom, o nosso tema, a gente vai conversar sobre fibrose cística, discinesia ciliar, imunodeficiências e, por último, malformações das fossas nasais e linha média. Então, vamos começar pela fibrose cística, que é a doença autossômica recessiva letal mais comum em caucasoides. Então, ela tem uma frequência estimada em 1 a cada 2.500 nascidos vivos, então não é tão rara assim. E ela ocorre por conta de uma alteração na região 31Q, do braço longo do cromossomo 37, tá? Que é a área responsável por codificar essa CFTR, que é a proteína reguladora de condutância transmembrana da fibrose cística. A mutação mais frequente é essa DF508, tá? É predominante. Mas, na verdade, já foram descritas mais de 1.800 mutações. Então, são muitas mutações possíveis e o fenótipo muito variável. Tá? Por isso que tem uma grande variabilidade na frequência e na gravidade das manifestações clínicas. Tem pacientes que têm um quadro clínico bastante grave e outros nem tanto, tá? Por conta disso. E a fisiopatologia qual é? Ela cursa com a concentração anormal de íons nas secreções das glândulas serosas, um aumento na viscosidade das secreções das glândulas mucosas. Então, é por questão de aumento de viscosidade, a secreção está muito espessa. Tá? Isso gera uma diminuição no clearance ciliar, até às vezes os cílios não funcionam tão bem, não drena tanto a secreção, porque é muito espessa, muito pesada. Tá? E cursa também com a suscetibilidade à colonização bacteriana, principalmente de pseudomonas aeruginosas, que é o principal patógeno, e também o Staphylococcus aureus. E qual é a ideia da coisa? Cursa com uma diferença de potencial entre o epitélio e o sangue, e tem um fluxo de sódio e água para o interior da célula. E a membrana apical fica impermeável ao cloro por conta da alteração dessa CFTR. Tá? Isso gera um desbalanço hidrossalino, com as secreções muito espessas, 30 a 60 vezes mais do que o normal, e essa colonização bacteriana. Outra forma da gente ver é dessa forma. Mutação da CFTR leva a uma disfunção, uma deficiência dessa proteína, tá? Com transporte anormal, cloro e sódio para o epitélio. Isso gera secreções respiratórias viscosas, obstrução de via aérea, inflamação e infecção, colonização bacteriana crônica. E bronquiectasias, alterações das vias aéreas superiores e inferiores. E isso cursa novamente com a obstrução da via aérea e vira um ciclo realmente. Tá? Então, a fisiopatologia da fibrose cística é alteração nas secreções. É uma secreção muito espessa, muito viscosa. Tá? E o quadro clínico cursa com principalmente distúrbios respiratórios das vias aéreas superiores e inferiores, distúrbios pancreáticos, gastrointestinais, é uma doença sistêmica realmente. A gente vai se focar no quadro clínico respiratório. Tá? Então, os distúrbios respiratórios estão presentes desde o nascimento. Tá? As bronquiectasias podem ser vistas a partir do 2º mês de vida. Uma bronquiolite pode ser a primeira manifestação clínica, que cursa principalmente com tosse. E, eventualmente, quase 100% dos pacientes vão evoluir ao longo do tempo para cor pulmonar. Tá? No primeiro ano de vida, a bactéria principal responsável pela colonização é a Staphylococcus aureus. Depois disso, aí vem a Pseudomonas aeruginosa, começa a colonização em torno dos 5 anos de vida, ela aumenta a prevalência e aí fica ela mesma. Tá? Então, a Pseudomonas é encontrada em cerca de 70% dos indivíduos e ela é associada à deterioração da função pulmonar. Eventualmente, quase todos os pacientes com fibrose cística vão ter essa colonização bacteriana crônica. Nas manifestações sistêmicas, a gente frisa principalmente a puberdade, o estirão, a maturidade óssea vão estar atrasados. A espermogênese está preservada, diferente de outras alterações que a gente vai ver por aí, tá? Da discinesia ciliar, por exemplo. E vai ter infertilidade masculina por obstrução dos ductos deferentes. E pode ter nas mulheres, pode ter amenorreia secundária. Nas manifestações nasosinusais, que é o que acontece mais pra gente, é o que chega mais pra gente, eu tô rindo,
vão cursar como pansinusopatia. Então, sinusite crônica vai estar presente em cerca de 92% a 100% dos pacientes, tá? A polipose nasal já tem uma certa variabilidade um pouco maior, entre 7% e 56%. Os sintomas nasais, eles são raros abaixo dos 5 anos de idade. Então, na infância, na primeira infância, eles são mais raros e vão aumentando de frequência com o passar do tempo, tá? Cursa com hipodesenvolvimento dos seios frontais e sfenoidais, isso é bem marcante na fibrose cística, tá? E a colonização bacteriana. Das manifestações nasosinusais, quando a gente encontra na endoscopia nasal, a gente vai ver um abaulamento da parede medial do seio maxilar em cerca de 58% dos casos. Isso na endoscopia nasal, porque na tomografia quase todos os pacientes vão ter alteração, tá? E vai ter variação em relação à faixa etária. Por exemplo, é muito descrito como a pseudomucocele, é uma lesão bem característica da fibrose cística, tá? Que é uma medialização na parede lateral das fossas nasais, isso é, esse abaulamento aqui, ó, que a gente viu. A parede lateral das fossas nasais, ela abaula para o interior das fossas nasais, cursa com obstrução nasal, né? E isso está muito frequente, quase 100% das crianças menores de 5 anos vão apresentar, e aí vai diminuindo com o passar do tempo, 85% entre 5 e 8 anos, e 60% dos adolescentes, tá? A mucocele em si é rara, mas descrita como essa lesão de pseudomucocele, que é essa cápsulazinha fibrosa aqui ao redor e principalmente no seio maxilar, tá? A mucocele em si é relativamente rara e é mais frequente em adultos. No adulto, em adultos é mais presente no seio frontal e em crianças no etimóide, tá? Mas é bem característico da fibrose cística a pseudomucocele mesmo, tá? E a ideia dela é porque acumula muita secreção no seio maxilar, que ainda está em formação, e tem uma alteração no processo sinal, uma desmineralização, e por isso que, como esse osso ele está mais frágil, por isso que tem esse abaulamento para o interior para dentro da fossa nasal. Então, misturei algumas questõezinhas para a gente ficar um pouco atento ao texto, né, ao assunto da aula. Então, tem mais no final, mas durante a aula tem algumas. Então, vamos fazer junto. Em relação à medialização da parede lateral da fossa nasal, na mucoviscidose, que é outro nome da fibrose cística, tá? Não é correto afirmar, então ele quer errar. É uma das alterações associadas à opacificação dos seios e desmineralização do processo ocinato. Sim. Pode ser atribuída à polipose sinusal, pseudomucocele ou mucocele. Ok. O achado intraoperatório desses pacientes mostra uma cápsula inflamatória espessa e resistente, seguindo os contornos da parede dos seios, correspondendo ao contorno hiperdenso observado na tomografia. E a última alternativa é a fisiopatogenia pode ser explicada pelo estágio de secreção viscosa dentro do seio maxilar, pressionando sua parede. Então, todas estão corretas, exceto essa que trata da tomografia, tá? Que realmente não é esse aqui tem realmente um achado intraoperatório, uma cápsula inflamatória espessa e resistente, ok, mas ele não tem um contorno hiperdenso. A gente olhando na toma, a gente vê esse contornozinho, um halo hipodenso, é mais claro, tá? É hipodenso na tomografia, tá? Nesse corte de seios paranasais. Então, o restante está certo. É associado à opacificação dos seios, desmineralização do processo ocinato, polipose, pseudomucocele ou mucocele, e pode ser explicada pela essa ideia de estágio de secreção do seio maxilar, que vai pressionando sua parede e abala e termina dando obstrução nasal. Tá? Sobre as principais manifestações nasosinusais nas crianças portadoras de fibrose cística, a afirmativa correta. Então, a presença de mucocele na infância está sempre relacionada à fibrose cística. Os sintomas de sinusite e polipose são exacerbados nos pacientes pediátricos. Somente a fibrose cística está relacionada com o hipodesenvolvimento dos seios paranasais. E crianças portadoras de fibrose cística, com 1 ano, já apresentam a opacificação dos seios paranasais. Então, ele quer a correta. Então, do que a gente conversou, a correta é o quê? Crianças portadoras de fibrose cística com 1 ano já apresentam a opacificação dos seios paranasais. Então, tem mesmo. A mucocele, então, tudo que tem assim, sempre, somente, então a gente já ajuda a excluir, né, as alternativas. A presença de mucocele na infância está sempre relacionada à fibrose cística? Não, é mais característica pseudomucocele, né? A mucocele mesmo é rara.
Os sintomas de sinusite polipóide são exacerbados em pacientes pediátricos, vê que a gente viu que tem aquele pico de crescimento, né? Pequenininho não tem tanto, tem um pico a partir de 5 anos de idade, né? Aumenta, né? Somente a fibrose cística está relacionada com o hipodesenvolvimento dos seus frontais, isso é na idade? Não. Ele até acontece na população em geral, mas nos pacientes fibrocísticos isso é muito mais frequente, né? Mas a população geral pode ter também, tá? Que é o que a gente vê? Que nas manifestações nanosinusais a polipose é pouco frequente antes dos 5 anos, na verdade ela é bem rara antes dos 2. E o pico de incidência é na adolescência, então vai aumentando a partir dos 5 anos e tem um pico de incidência na adolescência e menos comum após os 20 anos de idade. Tá? Porque pólipo nasal em criança, na verdade, é uma situação bem rara, né? A gente não imagina encontrar pólipo nasal numa pessoa, por exemplo, de 10 anos de idade. Na verdade, se a gente encontrar pólipo nasal em crianças e adolescentes, tem que lembrar a síndromezinha de fibrose cística, que é o mais frequente de acontecer. Tá? E uma coisa que esses pólipos são mais neutrofílicos do que os dos pacientes não fibrocísticos. Em pacientes não fibrocísticos é mais comum eles serem os pólipos eosinofílicos, né? Mas é uma característica da fibrose cística, são esses pólipos serem mais neutrofílicos mesmo. Tá? Comentando sobre a genesia do seio frontal, ela está presente em 5 a 9% da população saudável. Então, quase 10% da população pode não ter seio frontal ou seio frontal hipodesenvolvido. Mas ele chega a 40% em pacientes fibrocísticos, então é bem mais frequente. Tá? E o diagnóstico? Para a gente fechar esse diagnóstico, para ter bastante certeza, a gente tem que ter uma dosagem de cloreto maior que 60 milmol por litro. Então, tem que ser no mínimo 2 testes positivos, tá? E nessa dosagem maior que 60. Então, a gente tem um refinamento diagnóstico maior. Entre 40 e 60 é um teste duvidoso. A gente deve repetir. Dá um intervalo de cerca de 6 meses para a gente repetir. A concentração entre 30 e 60 é utilizada em crianças menores de 6 meses. Então, naqueles 4 graus, a gente pode usar de 30 a 60 em crianças bem pequenas. Mas, normalmente, entre 40 e 60 é o que a gente usa como um limiar duvidoso em adultos, né? Crianças maiores e adultos. E deve ser feito em centros especializados. O melhor método de todos é esse, de ontoforese com pilocarpina. E a avaliação genética, quando possível, deve ser realizada para a pesquisa da mutação mais frequente, que é essa de DF508, tá? Mas o resultado negativo não exclui a fibrose cística, porque o que a gente viu? Tem mais de 1.800 mutações descritas de fibrose cística. Então, não é porque não tem a mais frequente que não vai ser fibrose cística, né? Então, a prevalência, a presença da mutação DF508 é variável e, sendo negativo, não exclui o diagnóstico. E o tratamento clínico, o uso de antibióticos é baseado na sintomatologia. A gente não deve utilizar, por exemplo, alteração de tomografia para definir tratamento antibiótico, porque sempre vai ter alteração tomográfica. Então, não é isso que a gente usa em consideração para iniciar o tratamento antibiótico, tá? É mais a sintomatologia clínica mesmo, tá? Tem uma frase que eu achei bem importante, que é assim, apesar do tratamento com antibióticos, a bactéria está sempre presente em algum lugar, quando o paciente é cronicamente infectado. Então, assim, é uma luta meio sem fim. Você usa quando tem exacerbações da doença, então você usa antibiótico. Mas quando não, você vai ter a bactéria ali, porque ele vai ser cronicamente infectado. Isso é o que acontece invariavelmente na história natural da doença. Tá? A lavagem nasal iso e hipertônica pode ser utilizada. Tem alguns trabalhos que mostram um bom resultado com essa lavagem hipertônica. Tá? A dornase alfa, que é o pulmãozyme, é uma DMase recombinante humana. Então, ela lisa o DNA que está presente nas secreções. Então, ela fluidifica as secreções. Então, pode ser utilizada. Assim, é uma das utilizações na fibrose cística. Tá? E o uso de corticoide tópico nasal, ele diminui o processo inflamatório, pode ser utilizado em pacientes, principalmente pacientes com polipose. É uma alternativa de tratamento. Tá? Para o tratamento, e no tratamento clínico, a gente deve lembrar essa associação de vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, porque elas estão bem interligadas. Então, o controle da doença nos seios paranasais gera um melhor controle da doença pulmonar. Então, a gente tem que controlar a doença nasal para o melhor controle da doença pulmonar. Porque o que se diz é que os seios paranasais podem ser um reservatório de bactérias para infecções das vias aéreas inferiores. Então, por isso é tão importante a gente tratar os seios da faringe, tá? Até, por exemplo, o adendo no tratamento cirúrgico, pré-transplante pulmonar já é recomendado. Atualmente, a gente fazer
o tratamento cirúrgico da fibrose cística naqueles pacientes que vão ser submetidos a transplante pulmonar. Passou-se muito tempo sem saber, mas hoje a recomendação mais forte é essa mesmo. Tá? O tratamento cirúrgico não vai ser para todos os pacientes, a gente deixa para em torno de 10 a 20% dos pacientes. É aqueles que têm uma pancineuropatia, que não tem uma difícil resposta ao tratamento clínico, baseado principalmente na sintomatologia, que deve ser muito intensa. Tá? Lembrar da segurança cirúrgica, porque os pacientes eles podem ter uma baixa absorção de vitamina K e muita secreção pulmonar. Lembrar de controlar bem o pulmão antes do procedimento cirúrgico. Tá? E lembrar também que a cirurgia não tem a finalidade curativa, mas ela facilita a drenagem das secreções, melhora o acesso da solução para a lavagem nasal, então facilita a lavagem, facilita a secreção drenar, então tende a melhorar um pouco da sintomatologia, tá? Mas a doença vai continuar lá. Então esse tratamento cirúrgico é mais reservado para aqueles casos mais graves e recalcitrantes. Então, sobre a fibrose cística na criança, é incorreto afirmar que a alta prevalência de hipoplasia do seio frontal é uma exocrinopatia do tipo autossômica recessiva, tem alta prevalência de polipose nasosinusal associada, pode ocorrer o desenvolvimento de pseudomucocele e a maior incidência de otite média aguda. Então, o que a gente viu? Que tem hipoplasia do seio frontal, está bem associada, é uma exocrinopatia hereditária autossômica recessiva, sim. Tem alta prevalência de polipose, sim. Pode ocorrer o desenvolvimento de pseudomucocele, sim. É até uma característica. Mas não tem muita otite média aguda. Não se sabe exatamente por quê. Tá? É uma baixa incidência de acometimento auditivo. Então, às vezes, tem questão que coloca... Essa questão auditiva é uma que a gente usa para diferenciar, para poder matar a questão. Tá? Então, fibrose cística não tem muito acometimento auditivo. Não se sabe ao certo o motivo, mas se imagina que seja por uso, né, porque termina usando muito antibiótico por conta da doença, por uma menor densidade de glomerulus e os pacientes apresentam uma excelente pneumatização dos ossos temporais. Tá? Então, o ouvidinho na fibrose cística está ok. Diferente das outras doenças que a gente vai discutir na sequência. Vamos falar agora sobre discinesia ciliar primária. Então, o próprio nome já explica um pouco. É uma discinesia ciliar, tá? Primária, que é do próprio indivíduo, ela é por ela mesma. Então, é uma doença autossômica recessiva, tá? Que cursa com defeito na motilidade das estruturas ciliares, tá? Então, fibrose cística ficou como espessamento das secreções, discinesia ciliar primária, alteração no movimento ciliar, tá? Tem uma estimativa estimada uma incidência estimada em 1 a 4 mil a 50 mil nascidos vivos. Isso porque está vendo que é uma variabilidade muito grande, né? De 4 mil para 50 mil nascidos vivos, mas isso vem por conta de uma dificuldade diagnóstica, a gente vai discutir isso. E para dar o diagnóstico de discinesia ciliar primária não é fácil. Tá? Da fisiopatologia, o que a gente vê? Que normalmente o epitélio respiratório é aquele pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, e no topo de cada célula tem entre 500 e 200 a 300 microcílios, tá? E eles formam um tapete dessa forma, que é para formar um tapete na via aérea superior, tá? Na via aérea inferior também, mas principalmente na mucosa nasal, tá? E eles têm essa frequência de batimento ciliar, tá? Que tem esse batimento ciliar se dá na fase solúvel do muco, tem a fase sol e a fase gel, mais aqui em cima, tá? O batimento ciliar se dá nessa fase sol, que é a fase mais solúvel do muco, tem uma área, tem um movimento de propulsão e um movimento de retorno à posição inicial, tá? Assim a fisiologia do batimento ciliar normal. Tá? A estrutura ciliar, normalmente nós temos 9 pares de microtúbulos periféricos, então na periferia nós encontramos 9 pares de microtúbulos periféricos com 2 microtúbulos centrais. Tá? É formado por principalmente 2 proteínas, tá? Tem 2 proteínas mais importantes. A anexina, que é responsável pelas conexões radiais e circunferenciais, que dá a questão da mobilidade e resistência, mas não tem função contrária. A função contrária é pela dineína, tá? Que é uma PPA. Na subunidade A, que é essa completinha. A subunidade B é essa aqui, que abraça. Tá? E é responsável realmente pela contração dos microtúbulos. Então, essa é a estrutura ciliar normal. E quando a gente tem discinesia ciliar primária,
a gente tem uma doença sinobronquial crônica também, é sinusal e das vias aéreas inferiores. Então, cursa com sinusites crônicas, então via aérea superior está bem acometido, e bronquiectasias, pneumonias recorrentes, tá? Pode ter também infertilidade masculina, mas por conta de alteração da cauda do flagelo, né? Porque a estrutura ciliar de flagelos ela é bem semelhante. Então, na discinesia ciliar primária, o indivíduo pode ter defeito ultraestrutural na cauda dos espermatozoides, tá? Em metade dos pacientes com discinesia ciliar primária, apresenta sítios inversos. Então, vai ter a que a gente chama de síndrome de Cartagena, tá? E tem outras alterações cardíacas que também podem estar relacionadas. Tá? Eu coloquei aqui uma dextrocardia, que é os sítios inversos. Então, com relação crianças com infecções nasosinusais, bronquiectasias e dextrocardia, o que a gente vai imaginar? Então, infecções nasosinusais, bronquiectasias e dextrocardia, a gente vai pensar no diagnóstico de um quadro de discinesia ciliar primária, com dextrocardia, a gente fecha o diagnóstico de síndrome de Cartagena, né? Das manifestações otorrinolaringológicas, né, nasosinusais, a gente vai encontrar uma rinite purulenta associada à sinusite crônica, então rinocinusite crônica é bem marcante, tá? E os sintomas se iniciam logo após o nascimento. Isso vai ajudar a gente a diferenciar das outras alterações, porque às vezes podem começar só depois de 6 meses, de nascido vivo, então na discinesia ciliar primária, logo no pós-parto, logo após o nascimento, já vai ter alteração, tá? Vai ter também otite média serosa com hipoacusia condutiva, então vai acumular secreção na orelha média, diferente da fibrose cística, tá? Então pode cursar com atraso na fala e atraso de linguagem por conta dessa otite média serosa, tá? Com hipoacusia. Tem também polipose nasosinusal, tem também bronquiectasia. No final das contas, elas são muito parecidas umas das outras. Então, a gente vai se pegando nessas coisinhas diferentes para ajudar no diagnóstico, na parte clínica, tá? Então, sobre o diagnóstico de cinesia ciliar primária, ele é principalmente clínico. O teste de sacarina normal confirma a cinesia ciliar primária. As disfunções ciliares, nasal e bronquial, são similares, dispensando a amostra nasal em caso que seja colhida endobronquica. E em forte suspeita clínica, se o teste da sacarina for maior que 60 minutos e o batimento ciliar menor que 11 Hz, a avaliação estrutural é dispensável. Então, a gente vai discutir ainda, mas é para a gente já ter aquela cabeça, como às vezes é importante a gente saber dos vários testes diagnósticos, tá? Então, sobre cinesia ciliar primária, as disfunções ciliares nasal e bronquial são bem semelhantes. Então, o que é uma doença sistêmica, tem até alteração no espermatozoide, tá? Então, o que acontece no nariz, acontece no pulmão também, tá? Então, dispensa-se a amostra nasal caso já seja colhida endobronquica. Ok, tá? O diagnóstico é principalmente clínico, assim, ele é muito semelhante às outras. Então, assim, para a gente confirmar o diagnóstico é muito difícil, mas o ideal é ter um exame laboratorial, tá? Ou de microscopia eletrônica. Vamos conversar sobre isso. Teste de sacarina normal confirma a cinesia ciliar? Não, ele era utilizado como triagem, o teste da sacarina, que até caiu um pouco de desuso, tá? E se a gente fizer teste da sacarina e batimento ciliar, a avaliação estrutural é dispensável. A avaliação estrutural é super importante para o diagnóstico, tá? Antes era considerado até padrão ouro, mas de um tempo para cá, assim, tem algum falso positivo, falso negativo, mas é um dos melhores exames para a gente poder dar o diagnóstico de cinesia ciliar primária, tá? Então, o diagnóstico, como a gente viu na questão, ele é bem difícil, muito difícil, porque não existe um exame considerado padrão ouro para esse diagnóstico. No final das contas, é um quebra-cabeça que a gente vai tentando montar, tá? Vai depender da combinação de vários métodos diagnósticos. A dosagem de óxido nítrico nasal exalado, ele tem ganhando bastante força, tá? A avaliação por vídeo microscopia de alta velocidade, para a gente avaliar o batimento ciliar, então, a avaliação funcional ajuda bem. A avaliação ultraestrutural é importante também, tá? Por microscopia eletrônica de transmissão e testes genéticos. Então, a gente vai combinando o que a gente tem para ajudar no diagnóstico, mas é muito difícil. No final das contas, é bem difícil a gente fazer esse diagnóstico, com certeza, tá? O teste da sacarina é um teste sensível, barato, mas ele tem uma variabilidade na execução, tá? Avalia a função mucociliar, então a gente, qual a ideia da coisa? A gente colocar um pouquinho de sacarina no vestíbulo nasal, na entrada do nariz, e avaliar quando o paciente sente o gosto.
do açúcar, tá? Então, é para a gente sentir o gosto até 30 minutos. Se demorar mais que 60 minutos para a gente sentir o gosto, a gente pode sugerir discinesia ciliar. Mas, por essa realização, não é fácil em crianças pequenas, então não deve ser realizado, não deve ser utilizado, né? Mas foi muito utilizado em outros momentos, mas atualmente ele não é mais indicado para o diagnóstico por conta dessa variabilidade técnica, tá? O teste da sacarina. O que se usa muito agora como triagem é a dosagem do óxido nítrico nasal exalado, tá? Ele é exalado em uma quantidade extremamente baixa em pacientes com discinesia ciliar primária, não se sabe exatamente por quê, mas ele é muito diferente da população normal. Ainda não tem padrão de corte assim, de valores, mas se sabe que ele é bem menor, tá? O valor. Em crianças maiores de 6 anos e adultos, deve ser realizado através da medição com o véu palatinho fechado e através do método da fibroluminescência. E tem uma sensibilidade maior que 90%, então ele é muito sensível, e especificidade de 75%, então maior que 75%. Então, é por isso que hoje em dia ele é utilizado como teste de triagem. Em crianças pequenas, menores de 6 anos, que a cooperação não é tão boa, ele termina fazendo por uso pelo método de volume corrente mesmo, tá? Mas atualmente é o indicado como um teste de triagem. Tá? A avaliação funcional é feita a partir da análise da frequência e padrão do batimento ciliar. Então, você faz essa análise por vídeo, por microscopia de alta velocidade. Você coleta uma biópsia da mucosa respiratória, ou do nariz ou bronquiolar. Então, se você pegar uma biópsia do bronco, você não precisa pegar do nariz, porque é semelhante. Tá? Então, esse teste por biópsia deve ser feito bem rapidamente, ou então tardiamente através de cultura epitelial. Tá? E a gente vai ver a função, o batimento ciliar. Tá? Tem algumas alterações genéticas que até já foram associadas ao tipo de batimento ciliar. Tá? Por exemplo, a ausência de braços externos e internos da adnina, viu-se que tem os cílios praticamente imóveis. Os cílios com alteração dos braços internos da adnina, tem um batimento ciliar com padrão mais rígido. Se tiver uma transposição de microtúbulos, o defeito na transposição de microtúbulos vai dar um batimento circular, de formato circular. Então, tem alterações genéticas mais características do tipo de batimento ciliar, tá? Ajuda também no diagnóstico. E a avaliação estrutural é aquela que a gente vê realmente. Os pares de microtúbulos centrais, tem alteração dos microtúbulos periféricos, tá? É uma análise multiestrutural por meio de microscopia eletrônica de transmissão, provavelmente. Era considerado padrão ouro, mas por conta desses falsos positivos, falsos negativos, não é mais exatamente o padrão ouro, mas é altamente recomendado para o diagnóstico, tá? Mesmo tendo essas alterações, às vezes, na resposta. Então, microscopia eletrônica de transmissão. Então, nas discinesias ciliares primárias, a gente pode encontrar ausência ou encurtamento dos braços de adnina, ausência dos microtúbulos centrais, aqueles 2 microtúbulos no meio podem não aparecer, defeitos nas transposições de microtúbulos. Se for discinesia ciliar secundária, normalmente a gente encontra, isso não é nada assim, bem, né, 100% de certeza. Você pode encontrar um edema ciliar, você pode encontrar cílios compostos, desorientação ciliar. Então, é o que a gente encontra na avaliação estrutural. Tá? Então, esse organograma até modifiquei dos anos anteriores para isso, que tem, isso foi o do tratado novo, né, que saiu ano passado. Então, a gente se baseia primeiro na história clínica e depois vai para o passo 1. O passo 1 a gente vê a dosagem do óxido exalado e o batimento ciliar. Se tiver uma história altamente sugestiva ou resultados anormais, a gente passa para o passo 2. Se for uma história pouco sugestiva e o teste normal, a gente tem uma história mais ou menos com um teste normal, pouco provável, tá? Mas se tiver um batimento ciliar compatível em 3 ocasiões e óxido nítrico baixo, muito provável, tá? Se for uma história sugestiva, testes normais ou duvidosos, a gente passa para o passo 2, tá? Que é a microscopia eletrônica de transmissão e cultura celular. E a gente pode repetir a questão da avaliação do batimento ciliar. Também, normal ou duvidoso, ou história clínica muito sugestiva, a gente vai para o teste genético. Até aqui a gente considera também o teste genético, tá? Também, se não der normal, óxido nítrico for normal, batimento ciliar normal, altamente improvável, tá? Se der alguma alteração ultraestrutural, aí da gente fecha o diagnóstico. Óxido nítrico baixo, batimento ciliar sugestivo, altamente provável. Então, você vê que para a gente dar um diagnóstico assim, de certeza bater o martelo, é bem difícil, tá? E contando também que esses testes não são fáceis de ser realizados.
né? Então, para a gente ter aquele diagnóstico de certeza não é fácil. Tá? E o tratamento, então, por conta dessa dificuldade do diagnóstico, termina que a gente não tem dados específicos baseados em evidência, né, ensaios clínicos, essas coisas, tá? Mas qual é a ideia? Termina que você extrapola das outras doenças e usa para os pacientes com discinesia ciliar primária. Qual é a ideia? É a gente facilitar a limpeza das secreções, porque quando o compartimento ciliar está alterado, termina acumulando mais secreção. Tá? Então, fisioterapia respiratória pode ser utilizada, lavagem nasal pode ser utilizada. Tá? Pode até a gente indicar a cirurgia endoscópica endonasal para facilitar a lavagem em pacientes muito sintomáticos, muito refratários. Tá? E, diferente da fibrose cística, a dormase-alfa não está sendo muito recomendada atualmente. Tá? O antibiótico, da mesma forma, para controle das infecções agudas, tá? E a gente tem que também minimizar a inflamação das vias aéreas, e por isso que se justifica o uso do corticoide tópico nasal, tá? E aí vem algumas orientações gerais, evitar tabagismo, né? Também os outros pacientes. E lembrar da gente realizar imunizações periódicas de pneumococo e influenza, tá? Então, no final das contas, a discinesia ciliar primária não tem tantos dados de literatura, assim, para bater o martelo de certeza, porque o diagnóstico é muito difícil, né, para a gente fechar o diagnóstico. Tá? Então, a gente conversou já de fibrose cística, de discinesia ciliar primária. A gente vai conversar agora sobre imunodeficiências, tá? São outras causas de sinusite crônica, tá? Então, imunodeficiências, qual é a definição? Né? É uma falência dos mecanismos de defesa do organismo da pessoa que condicionam o aparecimento de infecções ou em número ou em gravidade anormal. Então, a pessoa tem infecções, mas assim, não responde ao tratamento clínico habitual, tem um curso diferente. Então, ou tem muitas infecções, o número anormal, ou a intensidade anormal, são infecções mais graves. Então, alguma coisa que foge do padrão habitual. Tá? Isso porque, lembrando que a gente tem a nossa resposta imune inata, que é realizada através de macrófagos e neutrófilos, mais importantemente, tem a resposta imune adaptativa, que é realizada através dos linfócitos, e a resposta imune humoral, que é realizada através dos anticorpos. E as imunodeficiências, elas podem ser primárias, que são hereditárias e congênitas, mas também são hereditárias ou congênitas, e tem mais de 120 genes descritos relacionados às imunodeficiências. Então, também tem uma certa variabilidade, né? E as imunodeficiências secundárias, elas podem ser adquiridas, elas podem ser consequências de uma condição primária e podem ser transitórias ou permanentes. Tá? Então, a gente lembrando das imunodeficiências primárias, elas podem ter alteração na imunidade inespecífica, que é, por exemplo, o sistema fagocitário, que são os fagócitos, os neutrófilos, macrófagos e monócitos, alterações na imunidade inespecífica, alterações de barreira, de pele, mucosas, secreções, ou deficiência do sistema complemento, tá? Isso é a imunidade inespecífica. Alterações na imunidade específica, e pode ser alterações na imunidade humoral, de anticorpos, imunidade celular, de linfócitos, ou as duas combinadas, tá? Para a gente lembrar da imunidade específica e inespecífica. E dependendo do setor do sistema imune envolvido, vai facilitar o surgimento de infecções por alguns patógenos específicos. Então, por exemplo, agente infeccioso, germes capsulados, toxinas bacterianas, germes extracelulares, estão bem relacionados à deficiência do sistema imune humoral. Tá? Já germes intracelulares, pneumonias graves, é bem relacionado à alteração no sistema fagocítico. Tá? Germes oportunistas, também relacionado à falência do sistema de defesa associado aos linfócitos T. E do meningococo, com opsonização inespecífica, é bem associado à alteração do sistema complemento, tá? Para a gente lembrar disso. Então, sobre imunodeficiências primárias, a gente pode afirmar que a transmissão pode ser de forma recessiva, ligada ao cromossomo X ou autossômica. A gama-globulinemia, embora pouco diagnosticada, é a mais comum. Níveis elevados de IgM policlonal descartam imunodeficiência humoral. E na síndrome de George existe uma insuficiência química com hipertrofia reacional. A gente vai conversar sobre esses tópicos, mas o que a gente pode afirmar é que ela pode ser de alteração de forma recessiva, ligada ao cromossomo X, ou uma alteração autossômica. Então, tem essas várias formas de transmissão. Tá?
A gamoglobulinemia, a gente vê que não é a mais comum, a gente vai discutir qual é. IgM policlonal, níveis elevados não descartam uma deficiência humoral, tá? E na síndrome de George, normalmente tem uma hipotrofia tímica ou atrofia tímica total. Vamos conversar também. Então, a incidência geral, ela tem uma média de 1 para 2 mil na população geral, então não é tão rara assim, tá? Metade dela tem cerca de metade dos pacientes tem deficiência primária de anticorpos. Então, a alteração humoral é a mais prevalente, tá? A deficiência transitória de GA, então, na questão, eu falava sobre a gamoglobulinemia. Então, a mais comum é a deficiência transitória de GA. Então, é 1 a cada 800 nascidos vivos. Então, a se considerar, né? Deficiência de IgG e de suas subclasses também está presente. A imunodeficiência comum variável já começa a ficar mais raro, 1 para 10 mil. Combinada grave, 1 para 1 milhão, graças a Deus, porque é um quadro bem grave, tá? A gamoglobulinemia, ó, é bem mais rara, 1 para 2 milhões, ligada ao X, doença granulomatosa crônica. E pode ter também pacientes com resposta inadequada à vacina de pneumocócica polivalente. Então, em alguns pacientes é interessante a gente ver se teve a soroconversão depois da vacina, para a gente lembrar de, se não tiver, acender a luzinha para as imunodeficiências. Tá? Então, no Brasil, ó, o que a gente observa a incidência é que em torno de 64%, mais da metade é uma imunodeficiência predominantemente humoral. Então, bate com aquele outro dado que a gente tinha, que a incidência mundial é que metade das pessoas cursam com alteração na imunidade humoral mesmo, tá? Depois tem a imunodeficiências combinadas, da fagocitose, então é isso aí, mas principalmente a humoral, é mais frequente. E a gente tem que acender a luzinha quando a gente vê esses sinais de alerta, eles são bem importantes, tá? Foi descrito por essa fundação e apresenta esses 10 sinais de alerta. Que é o quê? Por exemplo, se o paciente tem duas ou mais pneumonias no último ano, então são infecções que a gente conversou, são infecções graves, intensas, mais frequentes, em número aumentado, de intensidade aumentada, que não responde com antibióticos, tá? Então é o quê? Se o indivíduo tem 2 ou mais pneumonias no último ano, se tem 8 novas otites no último ano, então é um número bem importante, né? Persistência de candidíase oral ou de pele, então são infecções que não melhoram, ou mais frequentes, ou que não melhoram, não tem resposta adequada. Recorrência de abscessos profundos em pele ou óvulos, então doenças mais graves que aquilo se repete, né? 2 ou mais sinusites graves em um ano, infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, giardíase, 2 ou mais meses de antibiótico terapia com pouco efeito, então número mais intenso, baixa resposta ao tratamento, recorrência de infecções graves, tá? Uma curva ponteroestatural comprometida, então tem tantas infecções que a criança nem desenvolve direito, né? Necessidade de antibiótico terapia venosa para resolver as infecções, então assim, não resolve com antibiótico terapia normal, ou via oral, ou você faz o tratamento não melhora, né? E história familiar de imunodeficiências. O duro que a gente vê esses sinais de alerta é, opa, alguém na minha família tem, eu tenho, meu filho tem, já vi isso acontecer. Então, o que a gente vê aqui? A gente deve se suspeitar quando tem um espectro extremamente amplo. Então, são os casos de rinocinusite crônica recalcitrante que não melhora, casos atípicos, sintomas que aparecem após o 3º mês de vida, então logo pequenininho já aparece, infecções por germes não usuais, se tem pouco tecido linfóide, então uma criança que não tem amígdala, não tem adenóide, opa, chamar a atenção, que é para ter, né? Entre 2, 3, 5 anos, é para ter um certo tecido linfóide. Então, se não tem tonsilas palatinas, não tem tecido linfóide, chama a atenção, tá? Então, isso por quê? O que acontece? Na gestação, isso aqui é o parto, né? Por que os sintomas acontecem normalmente após o 3º mês de vida? Porque a gente tem um pico de produção de imunoglobulinas no sangue materno que passa via placenta para o bebê, então o bebê nasce com um IgG materna bem importante. E ela vai caindo com o passar do tempo. A gente vê com 2, 4, aí diminui muito com 4, 6 meses ela cai bastante. Que é quando começa a produção da IgG da própria criança, né? Então, pelo 3º, 4º mês de vida, a relação inverte. A IgG materna diminui bastante e a IgG do bebê tem que ser produzida, né? Se tem uma baixa de IgG aqui é porque a pessoa não conseguiu suprir. Então, até o 3º mês de vida, 3º, 6º mês de vida, ainda tem a IgG materna circulando. Depois, ele tem que ser do próprio bebê, tá? Sim, eu gosto desse slide que ele fala, uma estimativa de infecções normais em indivíduos normais. Então, indivíduos normais têm até 8 infecções por ano.
Então, um adulto normal pode ter 2 a 3 resfriados por ano. Criança normal tem 6 a 8 resfriados por ano. Se for para uma creche, para a escolinha, ter muito contato com outras crianças, esse valor pode dobrar. Então, passa de 6 a 8 para 12 a 18. Então, é quase mais de uma por mês, né? Em crianças normais. Tá? E metade das crianças, até 1 ano de idade, já tem pelo menos um episódio de otite média aguda. E 75% das crianças de até 2 anos, pelo menos, tem um episódio de otite média aguda. Então, é comum a gente ter muita infecção. Tá? E dessas infecções, ó, às vezes até mesmo crianças, nossa, tem muita infecção, não melhora tal. Eu gosto também desse trabalho que mostra que dessas crianças que a gente investiga, que a gente acha deve ter algum problema, deve ter alguma deficiência, alguma coisa, vamos investigar. Dessas crianças, 50% eram saudáveis. 30% tinham atopia, 10% aí sim eram portadores de alguma doença crônica e 10% é que tinham imunodeficiências. Então, 80% das crianças que você suspeita que acende a luzinha, graças a Deus não tem nada, são crianças saudáveis, ou então tem uma atopia, menos mal. Né? Então esse slide é um pouco reconfortante, principalmente para quem tem filho ou quem convive muito com criança pequena. Porque tem mesmo, a adulto termina pegando. Então, as deficiências humorais, elas acontecem, em geral, após os 6 meses, por conta daquela questão dos anticorpos maternos que a gente discutiu, tá? Então, cursa normalmente com infecções bacterianas de repetição de vias aéreas superiores e inferiores, em mais de 85% dos casos. Pode ter também cursar com diarreia. E a gravidade do caso depende do grau de hipogama-globulinemia. Claro, se for uma alteração mais grave, maior a gravidade do quadro, né? Menos anticorpos circulando, maior a gravidade do quadro normalmente. Tá? A deficiência de IgA é a mais frequente, tá? Das imunodeficiências primárias, e cursa com infecções recorrentes de vias aéreas superiores, pulmão, trato gastrointestinal, que é onde produz a IgA. Tá? A boa notícia é que normalmente ela é transitória, tá? E pode estar associada a doenças atópicas, principalmente respiratórias, doenças autoimunes, doenças celíacas, artrite reumatoide, tá? E pode estar relacionada com maior risco para carcinomas e linfoma. E a mais frequente, a deficiência de IgA, normalmente é transitória. Tá, então, para a gente fechar, para a gente diagnosticar, a gente deve solicitar a dosagem da IgA sérica total, então ela tem que estar baixa, normalmente abaixo de 10. A gente pode fazer dosagem de subclasses e ver que a IgA1 e a IgA2 estão diminuídas, tá? As células B circulantes, elas estão ou normais, ou então elas são imaturas, então terminam não produzir anticorpo adequadamente, tá? E o que se imagina é que tem uma falência na diferenciação terminal das células B, então elas fiquem normais e imaturas, mas elas não consigam produzir o anticorpo, porque a base genética é desconhecida, essa mais especificamente. A hipoglobulinemia ligada ao X, então ela acontece em sexo masculino, né, como as doenças ligadas ao X, e ela tem raras células B em circulação. Então, se não tem célula B, não tem anticorpo. Então, todas as classes de imunoglobulinas estão diminuídas. Então, assim, praticamente não produz anticorpos, né? Então, tem muita suscetibilidade a infecções biogênicas e infecções virais, né, por conta dessa alteração dos anticorpos. A síndrome de Digeorge que tinha lá naquela questão, eu coloquei para a gente ficar com ela na cabeça, tá? É uma deficiência na embriogênese da terceira e quarta bolsa faríngea, tá? E tem um número variável de células B e células T. Então, isso gera uma suscetibilidade geral a infecções, tá? E ela cursa com hipo ou aplasia do time. Então, o time está bem hipodesenvolvido, tá? E pode estar associada com hipocalcemia e cardiopatia congênita, normalidades faciais. Então, vamos uma questãozinha. Criança de 12 anos com otite média aguda de repetição, sinusites e 2 internações por broncopneumonia. Ela foi internada. Não. Teve 2 infecções do trato urinário e vem com eczema de face. Então, a gente deve suspeitar de que otite média aguda. A gente deve suspeitar de mucoviscidose, da fibrose cística, imunodeficiência, de anemia ou de alergia respiratória. Ele tem uma de repetição. Sinusite, 2 internações por broncopneumonia, então quase mais grave. Infecções do trato urinário. E tem eczema de face, então a gente deve lembrar de imunodeficiência. A fibrose cística, ela não cursa com otite média aguda de repetição. A gente lembra, né, que a gente não sabe por quê. Mas a orelha média de pacientes fibrocísticos está bem ok, tá? Eu coloquei isso da questão do eczema de face, por conta disso. Tem essa síndrome de Scott-Aldrich, ele cursa com eczema e trombocitopenia. Então, tem alterações de face, assim, infecções de repetição e uma resposta imune humoral deficiente por ausência de resposta das células B ativadas, tá?
Então, tem uma suscetibilidade a bactérias encapsuladas extracelulares, mas cursa com eczema, tá? E, falando um pouquinho das imunodeficiências secundárias, elas podem ter alterações, podem ser secundárias a doenças hematológicas, então, por leucemias, linfomas, mielodisplasias, em pacientes transplantados. Então, assim, o que se observa com o avanço da medicina é que esses pacientes vivem cada vez mais, só que não deixam de ser imunodeficientes secundários, tá? Então, começam a ter infecções, né, podem ter infecções mais graves e de repetição, tá? Então, lembrar de pacientes transplantados de células tronco hematopoéticas, de fígado, de rim, de pulmão. Então, tem muito paciente com transplante renal que vive bem, mas toma muito corticoide, né? O paciente transplantado toma corticoide e é suscetível a infecções mais graves, tá? Pacientes aidéticos, eclasiais, pacientes diabéticos, a gente observa muito infecções graves em pacientes diabéticos. E pacientes que fazem uso de drogas imunossupressoras, seja por quimioterapia, seja por corticoterapia, né? Então, são imunodeficiências secundárias. Tá? Para a gente fazer o diagnóstico, a gente se baseia principalmente na história clínica, né? Então, são infecções recorrentes ou persistentes, de vias aéreas superiores, pneumonia, diarreia, meningite, por agentes oportunistas de baixa patogenicidade, que em outras pessoas não causariam problema, mas naquela pessoa causa, tá? Ou germes pouco frequentes na comunidade. Uma má resposta terapêutica habitual, então assim, faz um tratamento adequado e não tem uma resposta adequada, tá? Complicações vacinais, então essa pessoa não é para ter aquela complicação e aparece, tá? Uma história familiar de distúrbios similares, morte precoce na infância, consanguinidade, então acende a luzinha para imunodeficiência. No exame físico a gente deve procurar, porque às vezes só tem a febre como suspeita, até porque a secreção desses pacientes ela pode estar mais hialina, porque tem poucos neutrófilos. Na circulação tem poucos neutrófilos na secreção, fica uma secreçãozinha clarinha. Então a gente deve lembrar mais principalmente por conta da febre. Tá? Em alterações mais genéricas, a gente deve lembrar em crianças de baixa estatura ou baixo peso, rasgo cutâneo, DPOC, e alterações mais características, por exemplo, eczema, Luiz Couto Alves, malformações faciais, alterações sugestivas, escassez de órgão linfóide, lembra que a gente comentou que as crianças têm que ter tecido linfóide, né? Periodontite, estomatites, abscesso de repetição, então já acende a luzinha. Tá? E para exames laboratoriais, a gente deve solicitar a dosagem dos anticorpos, hemograma, leucograma ajuda também, dosagem das imunoglobulinas, sistema complemento, exames radiológicos, e a gente deve lembrar que a gente deve fazer a sorologia, né? Lembrar, por exemplo, de investigar se for uma secundária, investigar diabetes, investigar essas causas hematopoéticas, se o paciente é transplantado, então a gente já tem isso baseado na história, né? Então, exames laboratoriais e a história clínica pregressa do paciente. Tá? A endoscopia nasal deve ser realizada em todos os pacientes, mas especificamente em pacientes que a gente suspeita de sinusite fúngica invasiva, porque aí a endoscopia faz toda a diferença. A tomografia deve ser utilizada também e a ressonância também. A ressonância a gente pode observar que ele tem sido desvitalizado, né? Mas a endoscopia para a fúngica invasiva é muito importante. Até nesses pacientes a gente tem que fazer um acompanhamento bem de perto, porque é uma complicação bem grave, e a gente tem que avaliar essa necrose do tecido. Teve necrose do tecido, a gente tem que debridar até vir aquele tecido normal, né? Então, o máximo de debridamento, nesses casos que a gente puder fazer melhor, e controle endoscópico. Tá? Vários pacientes, quando a gente faz o fellow-aqui, a gente ia fazendo um controle endoscópico básico diário. Tá? De cuidados gerais, a gente deve evitar não aplicar vacina de patógenos vivos ou atenuados, que a pessoa vai ter uma resposta exacerbada, né? Não ingerir alimentos crus por conta dessa facilidade de infecções. A gente tem que observar sinais e sintomas associados a infecções, né? Lembrar da febre, e ensinar o paciente a drenar as secreções mais eficientemente. Então, a fisioterapia respiratória ajuda também nesses pacientes. Tá? E o tratamento mais específico das imunodeficiências primárias é o quê? Se está faltando aquele imunoglobulino, se faz a reposição daquele imunoglobulino, tá? Mas são tratamentos mais específicos, mais caros, eles podem evoluir até com rasgo cutâneo, com anafilaxia, então tem que ser feito com bastante cuidado. Tá? Das imunodeficiências secundárias, para a gente tiver uma infecção, a gente tem que entrar com antibiótico terapia de amplo espectro, lembrar da sinusite fúngica invasiva, principalmente nesses pacientes, tá? Paciente diabético, transplantado renal. Nossa, a gente tem vários casos que a gente acompanha. Lembrar de uma abordagem multidisciplinar, então, porque às vezes a fúngica invasiva entra para a órbita, evolui para o sistema nervoso central, então tem que ter uma abordagem multidisciplinar mesmo. Tá?
Uso de medicações coadjuvantes, por exemplo, o corticoide tópico nasal, ajuda a diminuir o processo inflamatório. Tá? Lavagem com solução salina isotônica e hipertônica, então aquela questão, alguns pacientes respondem bem à lavagem hipertônica. Né? E a cirurgia deve ser indicada quando o paciente tem antibiótico terapia adequada, mas ele não está respondendo. Então, ele mantém febre por 72 horas e lembrar dessa questão da fonte invasiva. Tem que ser feito um debridamento até chegar à área sangrante, tá? E é um caso muito grave. Então, assim, não esperar comer bola. Faz endoscopia, faz uma ressonância. Às vezes, mesmo com a endoscopia, você já dá o diagnóstico sempre cirúrgico para debridar antibiótico terapia de amplo espectro, porque é um caso bem grave. Às vezes, tem paciente que vai fazer o exame, quando volta, já deteriorou muito o quadro clínico geral. Então, não pode esperar, não. Tá? Então, isso foram as imunodeficiências primárias. E agora a gente entra no finalzinho da aula, que são as malformações nasais e da linha média. Tá? Olá, Maria. E aí, sei como estamos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos seguindo, você que manda. Em relação à acidose cística, você falou que está presente e no slide, pela não, tá. Ela pode estar presente ao nascimento, porque ela é exocrinopatia, ela cursa com alterações até pancreáticas e gastrointestinais. Então, logo no nascimento, ela pode ter, normalmente são alterações gastrointestinais, tá? Quando já tem uma perda de mais de 90% do pâncreas, então ela pode ter alterações gastrointestinais logo no nascimento, ídio meconial, então tem alterações logo no comecinho, sim. Tá? Obrigado. Imagina. Então, malformações nasais e da linha média. Se tiverem dúvida, vão falando aí, porque o legal é essa interação também. Então, sobre as malformações, a gente vai conversar sobre o cisto dermoide, sobre os gliomas, as encefaloceles e a atresia coronal. Desse primeiro grupo aqui, a gente vê que ela está presente em 1 a cada 20 mil a 40 mil nascidos vivos. Então, assim, são alterações mais raras. Mas a atresia de Coronal varia de 1 para 5 mil a 8 mil nascidos vivos. Então, é um pouco mais frequente, tá? A atresia de Coronal. E a embriologia? Vem de quê? Vem de uma falha na embriologia normal das células da crista neural. Tá? Normalmente em torno da 8ª semana de gestação, que é quando os ossos frontais e nasal, o osso frontal e os ossos nasais, eles sofrem uma ossificação intramembranosa. Qual é a ideia dessa alteração das malformações nasais? É porque quando a gente está se formando, principalmente no útero materno, a gente tem alguns espaços que existem que eles vão se fechando com o desenvolvimento do feto, né, do embrião. Alguns deles são o fontículo nasofrontal, esse o próprio nome diz, é um espaço entre o osso nasal e o osso frontal, tá vendo? O osso nasal aqui embaixo e o frontal aqui em cima, tá? Ele está aqui, fontículo nasofrontal. O espaço pré-nasal já fica nessa outra setinha aqui, que é entre os ossos nasais e a cápsula nasal, que é onde é o precursor das cartilagens nasais, tá? E o forame cego é esse outro espaço que é entre o etimoide e o osso frontal, tá? Que ele se conecta com o espaço pré-nasal. Tá? Então, foi descrita uma teoria por Grunwald, em 1910, que explicaria esse surgimento dessas malformações. Tá? Então, qual é a teoria? Que existe um divertículo nasal, um divertículo dural na formação do embrião, tá? Que ele protrai através do osso nasal e frontal, então ele vem por aqui, ele encosta nessa pele do dorso nasal, tá? E aí ele retrai com o crescimento dos ossos do osso frontal e dos ossos nasais. Então, um divertículo dural que vem da dura, então passa aqui pelo forame cego, passa pelos outros forames, encosta aqui na pele e volta. Com o crescimento do osso, o frontal e o nasal, esses ossos eles vão crescendo, vão fechando e esse divertículo se volta. Tá? Então, o divertículo é para retrair pelo forame cego, normalmente. Tá? Quando isso não acontece de forma adequada, é que acontecem essas malformações, tá? Então, essas malformações geram através de um fechamento incompleto desse divertículo dural, que era para ele ir e voltar, tá? E não ter alteração nenhuma, tá? Com o fechamento incompleto, uma persistência da duramata aderida à pele, quando ela volta, ela pode dar um cisto dermoide.
Tá? E aí vai dar em diversos graus e em diversos formatos, nessa migração do tecido, tá? Ele vir esse divertículo dural, encostar na pele e voltar. O normal é para isso acontecer e não dar alteração, tá? Fechar o fechamento do etmoide com o frontal, dos ossos próprios nasais com o frontal também e aquilo acabar. Tá? Quando tem um fechamento incompleto, com esse divertículo dural, ele encosta na pele, ele volta trazendo um pouco da pele, aí é que pode dar as alterações. Tá? Então, cisto dermoide são as massas congênitas mais comuns na linha média. Tá? O nasal ele representa cerca de 10% dos cistos dermoides da cabeça e pescoço e 1% de todos os cistos dermoides. Então, dessas malformações que a gente vai falar, daqui, né, do cisto dermoide, meningocele, e outra elas são, o cisto dermoide é a mais frequente. Tá? É um tumor não compressível no dorso nasal. Normalmente ele se apresenta dessa forma. Tá? Pode ter um orifício externo, se ele tiver um orifício externo já facilita bem o diagnóstico. Tá? Mais frequente no sexo masculino, tá? O cisto dermoide, que é aquela questão do divertículo dural, ele encostar e voltar com a pele. Quando ele volta com a pele, ele gera o cisto dermoide. Aqui, ó, ele vai e ele volta trazendo a pele, tá? E forma uma fístulazinha. Geralmente eles são visíveis ao nascimento, né? Dependendo do tamanho, eles podem ser visíveis ao nascimento, na infância. E eles podem estar situados em qualquer localização daqui, tá? Então, desde a fossa craniana anterior, glabela, ponta nasal, até base columela, então ele pode estar em qualquer dessas regiões, tá? Em torno de 60% dos casos, ele está localizado no dorso nasal baixo, então naquela dorso nasal baixo por aqui, tá? 30% deles são intranasais, então ele não se manifesta externamente, e 10% são combinados. Então, tem a questão extranasal e intranasal, a localização. Então, ele pode ter pele com material purulento que se exterioriza pelo orifício, já facilita bem o diagnóstico, tá? E lembrar que ele pode ter extensão intracraniana. Então, esse divertículozinho dural, ele pode ir e voltar e pode ter uma extensão, não é o habitual. Mas ela pode ter uma extensão intracraniana em 20% a 36% dos casos. Não é o habitual. Tá? E pode ter anormalidades congênitas associadas em 5% a 41% dos casos. Tá? É atresia oral, retardo mental, anormalidade de coluna. Então, pode estar associado a outras malformações, tá? A outras anormalidades congênitas. Tá? Então, onde se encontra o defeito através do qual se projeta o dermoide nasal? O que a gente viu? Que através do forame cego, que aparece esse divertículo dural, encosta na pele e volta. Tá? Então ele sai para o forame cego. Qual é a etiologia de um seio dermoide nasal? O seio dermoide é esse orifício onde gera o cisto dermoide. Tá? É uma obliteração defeituosa nessa projeção pelo forame cego e pinçamento do epitélio à medida que o trato dural é absorvido. Quando ele volta trazendo um pouquinho de pele e ele gera o seio dermoide, que é o local, e o cisto dermoide é esse orifíciozinho dentro. Tá? E o diagnóstico? Para a gente fazer o ideal, a gente tem que ter exame de imagem para a gente fazer a diferenciação daquelas três condições. Tá? A tomografia sugerindo lesão extracraniana, o que a gente vai ver? A gente pode observar um septo nasal bífido, um alargamento da pirâmide nasal, erosão glabelar. Então, a gente vê tanto no exame físico quanto na tomografia, no exame complementar. Tá? Ressonância também ajuda, porque ajuda a diferenciar. Porque o cisto dermoide, ele vai ter o hipersinal T2, que é pele, né? E o glioma já não. Por exemplo, a gente faz o diagnóstico de encefalocele, glioma e cisto dermoide, são os três, eles são muito parecidos. Né? O glioma não, ele é isointenso encéfalo na ressonância. Tá? E a tomografia sugerindo acometimento intracraniano. Aí um forame cego patente, vai ter uma aberturazinha na base do crânio, vai uma crista galha bífida. Então isso sugere acometimento intracraniano. Tem outras alterações que sugerem lesão extracraniana. Então, diagnóstico, exame de imagem nesses casos é bem importante. Tá? Nesses três casos é bem importante. Tá? O tratamento ele é cirúrgico. Ele normalmente não é uma emergência, mas ele deve ser tratado. Não dá pra gente dizer, vive a vida aí tranquilo com isso. Tá? E o acesso cirúrgico vai depender da extensão da lesão. Tá? A gente pode fazer uma incisão lateral vertical na linha média do dorso nasal, uma rinotomia lateral, uma rinoplastia aberta. Se for pequenininho, a gente tem como tirar mais facilmente. Só vai depender do tamanho da lesão e da localização. Tá? É frequente também cisto dermoide ter infecção. Então, lembrado, a gente pode ter abscesso em face, abscesso
é perigoso, então lembrar da gente fazer o tratamento adequado, tá? Porque o cisto dermoide tem. Tá? Então, o cisto dermoide tem essa questão da herniação da dura, encosta na pele e volta trazendo a pele, tá? Pode ter uma comunicação intracraniana, mas não é o habitual. O habitual é só ser tecido de pele ali mesmo, tá? O glioma, cisto dermoide, agora a gente vai falar do glioma. O que é o glioma? A definição. É o depósito de tecido glial, então é sistema nervoso, em localização extradural, fora da dura, sem ligação com o sistema nervoso central ou espaço subaracnoide, ou definição. Mas ele pode ter uma conexão com o sistema nervoso por uma fina haste de tecido neural. Então, é isso que é a diferença. O glioma, normalmente, ele não tem essa comunicação com o sistema nervoso central, mas pode ter uma haste bem fininha, em 15% dos casos. Normalmente, são os casos intranasais, que ele vai ter essa comunicação. Tá? Então, é um tecido neural ectópico, ele é glial e não neoplástico, é um tecido normal, tá? Normalmente não funcionante. É uma lesão benigna, mas ela pode ser localmente invasiva dependendo do tamanho. Se for muito grande, ela pode ser destrutiva. Tá? Então, ela não deixa de ser uma meningoencefalocele sem conexão com o sistema nervoso central, só essa conexãozinha fibrosa. Então, passa pelo forame cego, encosta aqui e ele pode sobrar um pouquinho de tecido nervoso. Tá? Pode sair um pouquinho de tecido nervoso, sem conexão com o sistema nervoso central. Então, é o fechamento da sutura craniana que isola um tecido cerebral fora dos limites do crânio. Então, tem uma alteração dessa migração desse saco neural. Tá? E ela pode também ter uma apresentação de massas extranasais em 60% dos casos, intranasais em 30% dos casos, então mostra como se fosse um pólipo em criança, né? Ou combinada em 10% dos casos. Mais frequente no sexo masculino. A maioria dessas alterações é mais frequente no sexo masculino. Tá? E parece com pólipo. Mas cuidado, pólipo assim, em criança, a gente tem que lembrar de uma informação. Muito cuidado. Tá? As extranasais, eu lembro que a gente falou que elas podem ser localmente agressivas. Elas são benignas, mas localmente agressivas, que é meio destrutivo. Né? Ela pode se manifestar como uma lesão avermelhada subcutânea, tá? Elas são firmes, não compressíveis, não pulsáteis, parecendo com o cisto dermoide, tá? Normalmente é próximo à glabela. O dorso nasal ele pode estar alargado, né? Os olhos podem estar afastados. A pele normalmente ela está pálida, violácea ou com telangiectasias. Então, essas são as características dos gliomas extranasais. Tá? Do intranasal é o quê? É uma obstrução nasal, ou uma obstrução nasal, né? Pode se exteriorizar através das narinas ou da coluna, né, dependendo da localização. São massas polipoides, rosáceas e firmes, não compressivas. Por quê? Essa questão de ser compressiva é normalmente quando tem comunicação intracraniana. Então, por definição, ela não tem. Né? Então, é não compressível, não pulsátil e não distende pelo choro, nem pela compressão da veia jugular quando a gente faz a manobra de Valsalva, tá? Que é o que a gente chama de sinal de Furstenberg. Esse sinal de Furstenberg é o quê? É um indicativo de comunicação intracraniana. Então, por definição, o glioma não tem. É Furstenberg negativo. Tá? Então, ele não distende pelo choro e nem pela compressão da veia jugular quando a gente faz Valsalva. Tá? Então, isso é importante a gente ficar com isso na cabeça. Tá? E o diagnóstico que a gente tem que lembrar é que, por exemplo, a criança com a massa nasal interna ou externa, a gente tem que fazer uma avaliação radiológica bem cuidadosa. Então, tomografia e ressonância. Tá? A ressonância, às vezes, é até mais importante do que a tomografia, porque ele vai mostrar se tem continuidade do tecido nervoso, do sistema nervoso central ou não, tá? Então, tomografia e ressonância como escolha. Geralmente não apresentam deiscências ósseas, e a gente tem que lembrar que a biópsia pré-operatória é totalmente contraindicada, né? Porque pode ter essa comunicação de acontecer de biópsia pré-operatória sem exames laboratoriais, né? Então, tem que ter um maior cuidado. Sem exames radiológicos, tem que ter um maior cuidado. E o tratamento é o quê? Também é cirúrgico. O tratamento de todas essas lesões é cirúrgico, tá? Lembrar do glioma para a gente minimizar o risco de meningite quando tem aquela travezinha fibrosa, aquela comunicação. Aí a técnica cirúrgica também vai depender do tamanho da lesão e da localização. A extranasal, a abordagem semelhante ao cisto dermoide, tá? Dependendo da extensão da doença. E a intranasal pode ser feita por via craniotomia, etimoidectomia externa, via endoscópica, via combinada, vai tudo depender da extensão da lesão. Tá? Esses são os gliomas. Tá? Então o tratamento vai depender, vai variar. Uma questãozinha.
Os gliomas intranasais, apesar de serem mais raros, são mais confundíveis com meningoencefalocele e mais frequentemente têm uma comunicação fibrosa com a dura magra. Maravilha. A craniotomia exploratória é recomendada em casos de... Então, craniotomia exploratória em caso de meningite, Furstenberg positivo, falha óssea radiológica, rinolicorreia ou todas as questões assim. Então, ele está dizendo aqui, os gliomas intranasais, a gente deve abordar com a craniotomia exploratória em que casos? No craniotomia exploratória, principalmente nos casos que a gente imagina que tem comunicação intracraniana. Então, todos esses aqui são sinais de comunicação sugestivo de comunicação intracraniana, tá? Tanto meningite, sinal de Furstenberg positivo, falha óssea radiológica e rinolicorreia, tá? Lembrar disso para a gente evitar complicações, né? E as encefaloceles, elas são histologicamente idênticas ao glioma, tá? Mas têm conexão com o sistema nervoso central e líquido, tá? Então, a denominação vai depender do conteúdo. Ela pode ser uma meningocele, quando só tem a meninge, tá? Meningoencefalocele, quando tem no conteúdo herniário, ele tem a meninge e tem conteúdo cerebral, tá? E pode ser também a meningoencefalocistocele, que é bem mais grave, porque quando dentro desse conteúdo herniário, ele tem meninge, encéfalo e ventrículo também, tá? Então, da mesma forma, ela pode ser bem agressiva. E uma situação muito mais grave, né? Elas são raras na região da face, tá? Mais frequente na região occipital, e tem grande incidência de outras anomalias do sistema nervoso central, tá? BTA de convite, né? Então, ela também pode ter a apresentação externa, intranasal e mista, tá? Ela contém LCR, então pode ter rinolicorreia, tá? São macias, compressíveis e pulsáteis, então parece um pólipo, mas ela pulsa. Tá? E é compressiva por quê? Porque tem comunicação intracraniana. Ela se expande com choro ou com compressão das redes urogulares quando a gente faz valsalva, que é o sinal de Furstenberg positivo, comunicação intracraniana. Normalmente ela tem uma coloração mais azulada, por conta disso também, tá? Essa vascularização mais azulada. As encefaloceles, elas podem ter nomes diferentes de acordo com a localização. Por exemplo, a frontoetimoidal, tá? Que é uma localização mais na base do crânio. Ela pode ser naso-orbital, naso-etimoidal, naso-frontal. E ela pode ser basal, que é mais daquela parte mais posterior, que é mais relacionada ao esfenoide. Esfeno-orbital, então vai do esfenoide até a órbita. Transetimoidal, vai o etimoide inteiro. Transesfenoidal entra no esfenoide. Esfenoetimoidal compromete tudo. Então vai depender da localização, que vai ter a denominação específica. Tá. Então, aqui eu coloquei algumas imagenzinhas para a gente ver, ó, o encefalocele transetimoidal, então, ó, conteúdo herniário, tá? O encefalocele, então, aqui é ali, tá? Vê que a gente vê na tomografia, a gente vê a falha óssea, mas na ressonância a gente vê o conteúdo herniário, então a gente ajuda nessa denominação diagnóstico adequado. Tá? Esse subtipo basal aqui, ó, que ele chama esfenofaringe, da cefalocele congênita, então coloquei alguns casos para a gente ver aqui, tá? Então, tem algumas alterações das cefaloceles externas, né? Tem até alteração aqui da pirâmide nasal também, tá? E o diagnóstico é da mesma forma, tomografia e ressonância. Basicamente, a ressonância ajuda muito na gente ver o conteúdo herniário, tá? A gente vai observar uma deficiência óssea na base do crânio e pode ter concomitância com hidrocefalia também, tá? Ó, aqui a diferença aqui, ó, que a gente vê na ressonância, a gente vê o conteúdo herniário também. Isso aqui é mexer. Então, uma questãozinha. Quais os achados da tomografia que são diagnósticos da encefalocele? Então, na tomografia, o que a gente observa? Um aumento do foramicele, uma erosão na crista Gallio, aumento da distância interorbital, tecido mole, tecido misto e mata de densidade fluida na tomografia. Então, são coisas que a gente observa na encefalocele, tá? Mas a ressonância vai ajudar a gente no que é que tem naquele conteúdo herniário, tá? E o tratamento é uma correção cirúrgica precoce, tá? Normalmente a gente identifica logo após o nascimento, então a gente não tem a necessidade daquele, não é uma emergência, não é uma urgência que a gente tem que corrigir quando é bebezinho recém-nascido, mas o quanto antes a gente corrigir, melhor. Principalmente nesses casos com comunicação intracraniana, por conta da facilidade de infecções mínimas, né, intracranianas mesmo.
Tá? Se tiver hidrocefalia, hipertensão intracraniana, a gente avalia um shunt antes da cirurgia. Tá? Lembrar também, se for uma meningocele transesfenoidal, a gente tem que ver o conteúdo herniário. Porque nesse conteúdo herniário, essa meningocefalocele, ela pode ter hipófise, pode ter hipotálamo, então pode ter tecidos bem importantes no conteúdo herniário. Tá? Lembrar também do tratamento multidisciplinar, se for precisar de uma neurocirurgia, da oftalmo, entrar em conjunto. Tá? A gente avaliar conjuntamente. E na atresia coanal, que é aquela mais frequente que a gente comentou, que é 1 a cada 5.000, 8.000 nascidos vivos, tá? É 2 vezes, as vezes mais frequentes no sexo feminino. Então, a diferença. Essas outras malformações, elas são mais frequentes no sexo masculino, ao contrário da atresia. A atresia é a única dessas que a gente comentou que é mais frequente na mulher, no sexo feminino. Normalmente, ela é unilateral. Então, cerca de 70% dos casos, a atresia de Coana é unilateral. E ela pode ser completa ou incompleta. Atualmente, o que a gente sabe da classificação é que 70% delas são mistas, então elas são osso-membranosas. Tá? Tem uma aproximação das apostas do processo pterigoide. O vômer, ele é mais medial, é mais lateral, ele encosta mais na parede lateral do nariz. Tá? E tem uma estrutura membranosa no meio, é a mais comum. Tá? Então, mais frequente em mulher e normalmente é unilateral e mista. São os subtipos mais frequentes. Tá? E é o erro na embriogênese entre a 4ª e a 11ª semana de gestação. Então, é nesse período, entre 4 e 11 semanas. Tá? Não se sabe exatamente também por quê, mas tem algumas teorias. As principais teorias são uma falha na reabsorção da membrana bucofaríngea, que ela tem que ter uma absorção para ela se comunicar. Tá? Uma permanência da membrana nasobucal de Rostetri, que é uma das teorias mais aceitas. Tá? Uma alteração na orientação das células mesodérmicas, que irão constituir a cavidade natal. Tá? Essa é outra teoria. Também está entrando muito em voga umas teorias sobre distúrbio do metabolismo da vitamina A, mas no final a gente não sabe exatamente. Mas a teoria mais aceita, que aparece em algumas questões, é essa, a permanência da membrana nasobucal. Então, ela pode ser isolada ou associada a outros defeitos. Então, ela está bem associada a outros defeitos. É tão associada que trouxe até um nomezinho, né? O Chagas, o síndrome Chagas. Então, ela é um sinal de alerta, acende a nossa luzinha para procurar outros defeitos. E o Chagas, que é a associação da atresia de Coana com coloboma do olho, na verdade não é coloboma alto, é coloboma ocular, tá? Defeitos cardíacos, atresia de Coana, retardo de crescimento ou de desenvolvimento, alterações genitais ou urinárias, tá? E alterações da orelha, tá? Ou surdez, ou perda de audição, tá? Esse é o codinome-chave para as outras síndromes associadas à atresia de Coana. Aqui a gente vê uma nasofibroscopia, que a gente tenta passar a nasofilia fechadinha. Normalmente tem acúmulo de secreção também, tá? Mas até para a gente dar um diagnóstico antes dos exames, é interessante a gente aspirar essa secreção, porque essa secreção fica muito parecida, principalmente na tomografia, com o tecido que a gente vai avaliar. Então é interessante, se puder, aspirar a secreção antes da tomografia, melhor. E antes dos exames. Então, outras malformações associadas à atresia de Coana acende a luzinha para as outras malformações, tá? E o diagnóstico, no quadro clínico, o primeiro sinal de alerta é a alimentação do recém-nascido, que vai estar com uma dificuldade na alimentação. Tá? Se for uma atresia de Coana bilateral, ela é uma emergência médica, não é uma emergência cirúrgica. Por quê? Você tem que garantir a via aérea daquele indivíduo. O que você não vai fazer, tem que operar, nasceu, tem que operar. Não, você não vai operar, nesse caso, você não precisa operar um recém-nascido. É uma emergência médica, tem que garantir a via aérea. Mas se garante a via aérea, até colocando uma via dela. Tá? A gente observa também uma cianose cíclica. O que é isso? A criança, o recém-nascido, ele tem uma cianose, está tão cianótico que ele chora. Quando ele chora, aí o nível de oxigênio melhora e aquela cianose melhora também. Aí ele diminui o choro, volta a ter cianose, respira, diminui a cianose. É o que chama de cianose cíclica. E tem um desconforto respiratório também, porque o RM, ele é respirador nasal obrigatório até a 3ª semana de vida. É o que a gente sabe. Mas tem alguns pacientes que sobreviveram, mesmo essa atresia bilateral de Coana, mesmo sem uma correção adequada, sem uma via aérea adequada, sobreviveram. Então, assim,
Mas, habitualmente, o RN ele é respirador nasal obrigatório nas primeiras 3 semanas de vida. Tá? Por isso que a gente tem que garantir uma via aérea. Se nos casos unilaterais, elas podem cursar com a rinorreia persistente, uma obstrução nasal unilateral, e ela pode passar desapercebida. A gente pode ver, às vezes, eu atendo meu paciente com 60 e poucos anos, queixa de obstrução nasal. Quando a gente fez a tomo, estava lá, fechadinho. Então, assim, pode passar despercebida mesmo. Tá? É o nariz entupido, mas você respira pelo outro e aquilo vai. Para a gente dar o diagnóstico, o que a gente pode fazer? A gente pode passar um catéter em direção à rinofaringe, tá? Antes se fazia isso na sala de parto, né? Atualmente não faz mais, normalmente. Né? A gente pode instilar azul de metileno nas narinas e ver se ele drena na orofaringe. É interessante nesses exames, se a gente puder, aquela questão de aspirar a secreção antes, é melhor, porque senão se mistura, fica mais difícil da gente ver. Pode fazer um raio-x lateral da face após o contraste, né? Coloca o contraste na fossa nasal e faz um raio-x de perfil. A gente pode fazer aquele testinho do algodão. Quando a criança está bem relaxada, o ideal ela é dormindo. Você oclui uma narina, coloca um algodãozinho perto de uma narina e vê se a criança respira por um lado e pelo outro. O testezinho do espelho é se a gente vê a condensaçãozinha da água do ar expirado, né? Inspirado e expirado no espelho, também próximo à fossa nasal. Tá? Avaliar um lado, depois avalia o outro. Tá? A endoscopia nasal também, se a gente conseguir fazer melhor, aspira a secreção antes e tenta passar o endoscópio. Tá? E a tomografia realmente é de escolha. O que a gente vê? Tem esse aspecto em delta, se ela for bilateral, né? Ó, o vômer é alargado aqui e o processo pterigóide. Então, o vômer vai mais para a lateral, ele alarga e vai mais para a lateral, e o processo pterigóide ele vai mais para a medial, ele tende a fechar. Tá? Então, o que a gente vê na tomografia? Um estreitamento posterior das cavidades nasais. Eu gosto dessa imagem aqui porque ela é a unilateral. Então, aqui atrás é que ela vai estar estreitada porque é a região da coluna. Né? Um alargamento da porção posterior do vômer, olha esse daqui como o vômer está bem grossinho aqui atrás. Medialização das lâminas mediais do processo pterigóide. Então, o processo pterigóide fica mais medial e o vômer fica mais lateral. Tá? Tem alguns trabalhos que mostram, eles chamam assim, aspecto de taça de champanhe. Aspecto em delta do vômer mesmo. Tá? E o tratamento é aquilo que a gente comentou. Bilateral, manutenção da via aérea. Então, você pode usar uma cânula de Guedel, suspeito de McGovern, intubação orotraqueal. O importante é garantir a via aérea. Tá? Garantir também a adequada alimentação da criança, do recém-nascido, uma menor mortalidade para a pessoa. Então, quanto menos tempo internado, melhor. E lembrar que a estenose nem sempre requer tratamento cirúrgico. Se a pessoa estiver respirando bem, evoluindo bem, pode ser só acompanhado. Tá? Antigamente se usava muito molde, stents, atualmente tem caído muito em desuso, porque se viu-se que o quê? Que esses moldes, stents, eles estavam lá traumatizando o tempo todo a área coluna e facilitavam o surgimento de tecido de granulação e reestenose. Então, esse atrito constante, tecido de granulação é o princípio que fecha, né? que reestenose. Tá? E a cirurgia é um grande desafio, porque até hoje não tem um consenso realmente como o tratamento ideal. O que a gente sabe é que a gente deve tratar precocemente a atresia bilateral para garantir a via aérea eterna. Tá? E as técnicas, as mais comumente utilizadas são as técnicas transpalatal e a transnasal, que é o acesso endoscópico. Tá? O transpalatal não é recomendado para crianças menores de 6 anos por conta de alterações de dificuldades, risco cirúrgico, né, de lesão de estruturas, de sangramento. Tá? E o acesso transnasal, ele tem tendo bons resultados. Tá? E nesse aspecto, no acesso transnasal, é interessante a gente usar retalhos. Usar retalhos para a cobertura da área fluente. Então, a gente tira aquele tecido ósseo mais duro, mais resistente do vômer, processo pterigóide, a gente abre um pouco ali e usa retalhos de mucosa para cobrir aquela área fluente. Tá? Para evitar processo de granulação e reestenose. Até alguns estudos mostram que o laser e KTP pode ser utilizado também. Tá? Então, sobre as questões, estamos no finalzinho. Vamos lá, mantenha-se acordado. Rinite purulenta unilateral em uma criança de 3 anos. O menino normalmente é mais travessa. Menino de 3 anos. É provavelmente decorrente de rinite purulenta, rinorreia, né? Rinorreia purulenta unilateral. Uma criancinha de 3 anos, bem para nós. Ela é provavelmente o quê? Fibrose cística, alergia,
atresia coanal, corpo estranho ou nasoangiofibrose. Então, unilateral, só faltou dizer que era de uns 2 dias para cá. Então, a gente tem que lembrar de corpo estranho, tá? Rinorreia purulenta unilateral em criança, unilateral lembra logo de corpo estranho, tá? E isso é bem, nessa fase etária aqui, ixi, tem bastante mesmo, tá? Deficiência parcial ou total de dineína, ausência do par de microtúbulos centrais, defeito nos filamentos radiais de nexina, estão presentes em que doença? A gente está falando tudo de alterações de onde? Dos cílios, né? Dos cílios e flagelo. Então, ela pode estar presente na fibrose cística. A fibrose cística é secreção, né? Síndrome de Young, imunodeficiência, alteração do sistema imune, né? Discinesia ciliar primária, sim, lembrar da discinesia ciliar primária nessas alterações, de nexina, dineína, tudo isso, tá? No tratamento da atresia coanal congênita bilateral, o que é correto afirmar? Letra A. Está indicada a coação cirúrgica de urgência como primeira conduta após o diagnóstico. Então, assim, nasceu, já opera logo. A conduta inicial de urgência visa a manutenção da aparência adequada da via aérea superior, com cânula de Guedel ou McCover. Os acessos cirúrgicos em ordem decrescente, então do que se usa mais para o meio, mais utilizados na sua correção são transpalatino, transnasal com laser e transnasal endoscópico. E letra D, evita-se remover a porção posterior do septo nasal para evitar a reestenose pós-operatória. Então, o que a gente faz mesmo na atresia coanal congênita bilateral é garantir a via aérea. Tá? Então, você primeiro garante a via aérea. Coação cirúrgica de urgência após o diagnóstico, não, a gente é uma emergência médica, não cirúrgica. Garante a via aérea e depois programa a cirurgia. Tá? O acesso cirúrgico, normalmente, que está sendo mais feito ultimamente é acesso nasal, transnasal, por via endoscópica. O laser pode ou não ser utilizado e depois o acesso transpalatino. O acesso transnasal tem ganhado muito campo, ultimamente, tá? E a gente remove a porção posterior do septo, remove um pouco da porção do processo pterigóide também, justamente para abrir aquela área, tá? E o princípio também é a utilização de retrato. Para cobrir a área cruenta. Que cromossomo contém o gene responsável pela fibrose cística? Eita, comecinho da água. É o braço longo do cromossomo 37, na região 31Q, né? Lembrando. Em relação à fibrose cística, questão grande, mas vamos junto. Fibrose cística. Trata-se de uma alteração genética autossômica recessiva, na qual há uma alteração no braço de dineína no cílio, isso levando a menor clearance mucociliar e estase de secreção. Segunda alternativa. A alteração do batimento mucociliar responsável pela concentração anormal de íons, sendo que para diagnosticar essa doença é necessário realizar iontoforese de secreção, geralmente o suor e biópsia de mucosa nasal, para estudar a estrutura ciliar. Na microbiologia das secreções nasais de pacientes com fibrose cística, a gente encontra pseudomonas. Mais frequentemente. Os outros patógenos frequentemente encontrados são Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis, são raramente encontrados. Polipose nasosinusal está frequentemente associada, bem como o hipodesenvolvimento dos seios paranasais. A formação de mucocélices é frequente nesses pacientes, em virtude do processo inflamatório crônico da mucosa, principalmente na boca. A cirurgia comunicada se resume à polipectomia nasal, uma vez que os pólipos contribuem para a obstrução nasal e estágio de secreções. Sendo uma doença autossômica recessiva, a sinusectomia não é eficaz, portanto, dispensável na abordagem cirúrgica desses pacientes. Então, quase todas as alternativas, ele misturou uma com outra, mexeu o braço de dineína, clearance mucociliar, estágio de secreção, então assim, misturou tudo. Batimento ciliar na fibrose cística, aí misturou com concentração anormal de íons, então misturou tudo. Essa daqui foi boa. Na microbiologia das secreções nasais, a gente encontra muito pseudomonas, é o que mais encontra. Depois vem Staphylococcus aureus e Haemophilus influenza. Ok. Streptopneumoniae e Morax são mais raramente encontrados. Maravilha. Então, essa daqui a gente fica com essa.
A polipose é frequentemente encontrada, tá aí por desenvolvimento dos seios frontais, mas a mucocele é frequente, não, normalmente ela recebe o nome de pseudomucocele, ela é mais específica, tá? E é bem característica da fibrose cística. E a cirurgia, quando ela estiver indicada, tem que fazer uma cirurgia mesmo, tá? Não adianta só polipectomia. A respeito da atresia coanal congênita. É uma doença rara, com incidência de 1 para 100 mil nascimentos, de alta gravidade, sendo necessária intervenção cirúrgica de urgência. Ocorre mais frequentemente no sexo feminino e pode estar associada a outros defeitos congênitos, como retardo mental, alterações geniturinárias, alterações oculares e cardíacas. O exame padrão ouro para o diagnóstico é a nasofibroscopia, sendo dispensável outros exames. O diagnóstico deve ser realizado precocemente, de preferência na sala de parto, pois o RN é respirador nasal exclusivo durante os primeiros dias de vida. Portanto, é uma doença de alta letalidade se não for tratada cirurgicamente. A cirurgia obrigatoriamente deve ser a mais radical possível, sendo muitas vezes necessária uma equipe multidisciplinar, pois está relacionada com um grande índice de recidivas e semanas locais. Bom, então a gente fica, porque está mais relacionada, mais frequentemente associada no sexo feminino, maravilha, e pode estar associada a outros defeitos, tá? Ela não é tão rara assim, tá? Entre 5 e 8 mil nascidos vivos, tá? Intervenção cirúrgica, nem precisava saber disso, ó. Necessária intervenção cirúrgica de urgência? Não, emergência médica, né? Garantir via lei, tá? Exame padrão ouro é realmente a tomografia, né? Não é a nasofibro. O diagnóstico deve ser realizado precocemente, sim, quanto antes, melhor, mas não para um tratamento cirúrgico, né, de urgência, tá? E mais radical possível, não. O importante é você garantir aquela virilha pele, né? A abordagem terapêutica das doenças rinocinusais em pacientes com fibrose cística consiste em lavagem nasal, mucolíticos e antihistamínicos, lavagem nasal, corticoides tópicos e antibióticos nas reagudizações, mucolíticos, corticoides sistêmicos e tópicos, antihistamínicos, antibióticos e corticoides tópicos. Então, na abordagem da fibrose cística, a gente pode ficar com lavagem nasal, corticoide tópico e antibiótico nas reagudizações. Essa é a melhor de todas, tá? Antihistamínico não é interessante a gente utilizar, até porque ele pode espessar um pouco as secreções. E mucolíticos, eles não estão tão indicados assim, não. Tá? Tipo acetilcisteína, essas coisas. Sobre a embriogênese da atresia coanal, assinar a alternativa correta. Acontece devido a uma falha na canalização nasal na 14ª semana intrauterina, falência na ruptura da membrana buconasal entre a 5ª e 6ª semana de vida intrauterina, o mau desenvolvimento da crista neural na 12ª semana intrauterina, e todas estão corretas. Então, todos não vai, porque cada um fala uma certa maneira diferente. Então, a teoria mais aceita é essa falência na ruptura da membrana buconasal entre a 5ª e 6ª semana, normalmente entre a 4ª e a 11ª semana, né, de vida intrauterina. Com relação às malformações nasais de linha média, qual é incorreta? Os gliomas são depósitos de tecido glial em localização extradural sem continuidade direta com a LCR. 60% são extranasais, 30% são intranasais e 10% são mistas. Meningoencefalocele são herniações extracranianas de meningite e, se é sintomática, não requer nenhuma conduta a não ser a observação assintomática. Bom, a gente viu que aquelas duas primeiras estão bem certinhas, né? E a cirurgia está indicada. Tem que operar. Não é de urgência que a gente tem que operar assim que nasceu, mas quanto antes a gente operar, melhor até para diminuir complicações intracranianas. Tá? E a síndrome Char é o quê? Comumente relacionada à atresia coanal, a gente deve assinalar a alternativa correta. Então, a gente tem que ver quais são os itens que estão corretos, tá? O C, coloboma, no olho, né? H, doença cardíaca, heart disease, ok? A, atresia coanal. O E, retardo de desenvolvimento. G, hipoplasia genital, maravilha. E E, anormalidades do ouvido. Então, a síndrome está toda escrita corretamente. Todos os itens estão corretos. É isso mesmo, tá? A bactéria mais encontrada em seios paranasais de crianças com fibrose cística. Então, a gente lembra, fibrose cística é sinônimo de pseudomonas. A gente lembra, fibrose cística é pseudomonas. A gente lembra que o estafilose só no primeiro ano de vida tem, mas não tem tanto. Pseudomonas é bem característica de fibrose cística. Tá?
Assinale a alternativa incorreta sobre a classificação da atresia coanal. Unilateral, mais do lado direito, 29% osso, 71% misto, e 5 homens para uma mulher. Lembra que a gente viu que essa é a única que tem mais mulheres? Então o restante está certinho, mas a maioria é mulher. Sinal de Furstenberg positivo. É sugestivo de... Lembra que sinal de Furstenberg é o quê? É que quando a criança chora, ou quando a gente comprime às vezes o glaçogonal valsalva, ele tem uma modificação na massa. Então, é sinal de comunicação intracraniana. Então, é sugestivo de quê? Quem tem comunicação intracraniana, por definição, são as encefaloceles. Gliomas não tem e dermóides não tem. Tá? Sinal de Furstenberg, classicamente, né? Positivo. Sabendo que a atresia coanal está relacionada em 40% a 50% a outras malformações. Então, realmente, a atresia de coana acende a luzinha para as outras malformações. Assinale a alternativa incorreta em relação a malformações nasocinusárias. Uma concha inferior atrófica, uma agenesia do seio maxilar, o aumento do seio esfenoidal, uma atresia de órbita do lado imperfurado e o desvio do septo para o lado perfurado. Ele não precisa nem saber das outras, mas o desvio do septo é para o lado imperfurado. Naquele lado que está mais obstruído é para onde tem o desvio de septo, né? Para onde ele vai. Em crianças acima de 6 meses de idade, a ausência de tecido linfóide constatada através da angiografia nasofaríngea sugere o quê? A criança não tem tecido linfóide? Alergia, atresia de coana, deficiência imunológica, sífilis, tuberculose. Quando tem ausência de tecido linfóide, a gente tem que lembrar de deficiência imune, né? De imunodeficiência. A massa nasal em criança de menos de 1 ano de idade, menos provável é, criancinha bem pequenininha, menos de 1 ano, nem anda, bem pequenininha, menos de 10 quilos, menos provável. Criança bem pequenininha, a gente tem que lembrar de malformação. Então, tem que lembrar de cistodermoide, tem que lembrar de glioma, tem que lembrar de meningoencefalocele. Agora, pólipo nasal realmente assim, menos de 1 ano, não, é a menos provável, tá? Em relação a tumorações de linha média, assinale a alternativa incorreta. As tumorações de linha média são raras e se diferenciam pela existência ou não de uma comunicação na cavidade intracraniana. Enquanto o glioma não é pulsátil, a encefalocele é geralmente uma massa tumoral polipóide e pulsátil. O cistodermoide pode ou não ter um trato que se relaciona à base do crânio. A tomografia é o exame de primeira escolha para o diagnóstico e planejamento cirúrgico das tumorações de linha média. Então, de incorreta, a gente fica com essa questão da tomografia, é muito importante. Mas para a gente planejar a cirurgia, a gente precisa de uma ressonância, né, para a gente ver o conteúdo do RNA. Qual o primeiro sintoma da atresia coanal bilateral congênita? A atresia de coana bilateral. Ela curta um quadro respiratório muito grave, porque o bebezinho é respirador nasal obrigatório. Criança com história de sinusites, otites e pneumonias de repetição. Então, o diagnóstico menos provável. Otites, a gente já usa para fechar isso aqui. Menos provável que alergia, imunodeficiência, fibrose cística ou discinesia ciliar primária. Otites não está presente na fibrose cística, porque a gente não sabe exatamente a causa, mas normalmente a orelha dos fibrocísticos é boa. Em relação ao quadro clínico da atresia de coana, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Incorreta a atresia de coana. Obstrução nasal continuada associada à rinorreia anterior. A forma unilateral apresenta angústia respiratória durante a amamentação. Unilateral. Apneia de caráter cíclico que piora com a tosse e choro. Pode passar despercebida na fase neonatal. Então, a apneia de caráter cíclico que piora com tosse e choro, ela não piora, ela melhora. Quando a gente chora, quando melhora a apneia, quando a criança tosse e quando a criança chora, a apneia melhora, tá? A cianose melhora. São considerados fatores predisponentes para sinusite crônica em crianças. Sinusite crônica em crianças, fatores predisponentes: fibrose cística, síndrome de Young, hipogama-globulinemia, síndrome de Cartagena ou todas as anteriores. Então, criança com sinusite crônica
tem como fatores predisponentes todas essas que a gente contou, né? São todos predisponentes de sinusite crônicas em criança. O diagnóstico da atresia coronal congênita unilateral é incompatível com a vida? Pode passar despercebido, então isso pode passar despercebido, você vê que acontece muito. Não há rinorreia crônica e a indicação de cirurgia imediata. Então, vê que sempre na atresia de coluna tem essa questão da cirurgia imediata. Não, ela unilateral ela pode passar despercebida, tá? Em relação à fibrose cística, a suspeita de fibrose cística é feita através do quadro clínico e da história familiar. O diagnóstico é confirmado através do dose de sódio e cloro no suor. Em pacientes com fibrose cística, as secreções são extremamente espessas. Calcula-se que a viscosidade do muco seja 12 vezes maior do que em indivíduos normais. O defeito observado na fibrose cística é uma mutação no gene localizado na porção Q31, Q do cromossomo 13, que codifica a proteína reguladora de condutância transmembrana. Essa questão é bem pegadinha mesmo, né? Então, se a gente souber direitinho, ela é suspeitada através da história clínica e história familiar e o diagnóstico sódio e cloro no suor, tá? As secreções são 30 a 60 vezes, então muito mais espessas do que o normal, tá? E é do cromossomo 7, tá? Mas essa a gente saber nesse comecinho, a gente vai ver. Sobre a atresia de coluna, na assinale alternativa correta. Ela é melhor avaliada pelo raio-x de crânio, é melhor avaliada pelo abdômen, pela ressonância, pelo raio-x de tálamo, após injeção de contraste, ou a placa 3, que é membranosa, sem estenose óssea. Então, a gente lembra que a atresia de coluna, o ideal é a tomografia, porque é uma alteração normalmente mista, né? Considerando a discinesia ciliar primária, não é sintoma presente. Anosmia, pólipo nasal, baqueteamento digital, rinite purulenta ou deficiência de IgG. Então, a gente vai pelas definições. Deficiência de IgG não está na discinesia ciliar primária, né? De imunodeficiências. Crianças com alta taxa de íon cloro e sódio no teste do suor, além de sinusites persistentes, broncopneumonias e bronquiectasia, sugerem diagnóstico de sódio e cloro no suor elevado, maior que 60, a gente lembra logo de fibrose cística, né? Estamos acabando. Última questão. A respeito da fibrose cística, é uma doença autossômica recessiva relacionada a alterações de frequência no movimento ciliar da mucosa nasal. O transporte mucociliar se encontra afetado devido à maior fluidez da secreção, o que faz com que os movimentos ciliares sejam pouco efetivos. A doença nasosinusais relacionada à fibrose cística são rinocinusite crônica, polipose nasal, pseudomucoceles e mucoceles. A pseudomonas aeruginosa é encontrada frequentemente na secreção nasal e essa bactéria é considerada um contaminante local, não sendo valorizada na hora da escolha do antibiótico. E o tratamento cirúrgico é considerado de escolha para todos os casos, devido à ineficiência do tratamento clínico. Então, o que a gente viu? Que a doença nasosinusal relacionada à fibrose cística tem sinusite crônica, polipose, pseudomucoceles e mucoceles. Esses outros, eles viajaram muito. Pseudomonas é a principal bactéria, então é a principal considerada no tratamento antibiótico, tá? E o tratamento cirúrgico é 10 a 20% dos casos, aqueles casos que não melhoram, né? Então, é um dos últimos tratamentos que a gente faz, ou então um pré-transplante pulmonar, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E, precisando de qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida, se aparecer alguma dúvida depois, eu estou à disposição, se aparecerem dúvidas agora. E sucesso na prova, hein? Isso aqui é bom. Valeu, Maria. Muito obrigado. Uma aula muito bem detalhada, bem esmiuçada, no estudo do pessoal aí para a prova. Vamos lá, firme e forte. Alguém aqui escreve se tem alguma pergunta? Agradecer pela aula. Obrigado, Samar. Mais uma vez, parabéns pela aula. Coisa boa. Vamos lá, firme, todo mundo junto. Sucesso.